Para você que acompanha o canal Valor Entrevista, muito obrigado. Estamos dando início a mais um vídeo e olha só, presença ilustre, marcante, Dr. Renato Nicoletti. Muito obrigado. Eu me lembro que quando eu cheguei em Gaspar em 2010, a minha esposa, a Josi, comentava de você, falava dos seus feitos enquanto advogado. E hoje nós vamos ter o prazer e a honra de conversar com o Renato, que ele começou a vida profissional dele aos 5, 6 anos. E aí eu quero falar, não sei se a galera conhece essa história, mas catador de ossos, meu irmão. Renato, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Ok, obrigado, Alan. É um prazer a gente participar aí desse canal, né, que tem um prestígio enorme no YouTube e eu acho que até demorou, né? Demorou para eu estar aqui. Então, né? Mas tudo tem o seu tempo, graças a Deus, tudo tem o seu tempo. Então, como eu estava comentando contigo, isso aí era a nossa renda extra da infância, né? Porque a gente tinha uma vida assim bastante difícil, né? Graças a Deus, sempre atendido sempre com comida, com conforto que se permitia, mas a gente não tinha nada de extraordinário, né? Então, se a gente quisesse um docinho, um lanchinho, um refrigerante, até uma maçã, que era algo raro na época, a gente tinha que correr atrás. E aí tinha a possibilidade de a gente então ir atrás de ossos de animais que ficavam enterrados lá onde a gente morava, que era ali no famoso beco. Então, você é do Alto Gasparinho, mas morou um período no beco. Eu nasci no Alto Gasparinho em 68, mas em junho, em janeiro de 69, a gente veio morar ali no beco, na rua Ponte Serrada, bem na esquina, né? Que entra para a famosa Rua da Pinguela ali. Uhum. E aí a gente, na infância, adolescência e até a idade adulta para casar, eu fiquei ali na casa dos meus pais, né? E a infância lá era assim, a gente brincava muito na rua e então tinha um senhor que comprava esses ossos, né? O senhor Otto, que eu me lembro bem, e a gente catava esses ossos assim, meio enterrados e botava no saco e lá vender para ele, né? Saudade desse tempo, Renato? A saudade da infância, né? Mas, digamos assim, das dificuldades nem tanto, né? Então ganhava um dinheirinho lá para poder comprar uma laranjinha, né? Que a gente gostava, mas não podia comprar, o pai e a mãe não tinham condições. E assim foi, né? Desde criança já botafoguense? Ah, sim. Eu, por influência de tios, né? Porque meu pai não comentava muito de futebol, né? Mas depois de... Chegou a jogar futebol? A gente jogava assim, brincava, né? Eu cheguei a brincar de treinar futebol lá no Gasparense, mas assim, pensar em fazer do futebol algo diferente para a vida, não tinha habilidade. Até tinha um pouco de habilidade, mas não tinha, eu acho, preparo, treinamento para isso. Mas a gente sempre gostou do futebol e os meus tios então influenciaram, né, a gente a torcer pro Botafogo aí. Ô Renato, e uma família de quantos irmãos, cara? Nossa família, o total de irmãos na verdade, que a minha mãe teve de filhos foram 8, mas vivos a gente somos em 5, né? Ela teve, os 3 primeiros que nasceram, ela não conseguiram sobreviver, daí dos vivos eu sou o segundo, né? Tem a minha irmã, depois vem eu e aí segue. Na época de infância, o que tu recorda bem dos teus pais, cara? Trabalho, né? Eu recordo o trabalho, né? O exemplo do trabalho e correr atrás, e batalhar, não esmorecer, né? Não desistir e tipo assim, eu nunca ouvi a minha mãe reclamar da vida, dizer que não aguentava mais, né? Apesar de que realmente ela teve uma vida muito dura, né? De dupla, tripla jornada de trabalho. Então, trabalhava em fábrica, trabalhava em casa, ia dormir 11h30 da manhã, acordava 2h30, 3 horas da manhã para pegar o ônibus para ir a Blumenau, chegava em casa 3 da tarde, trabalhava até 10, 11 horas da noite, então... e aí ela também, ante essa dificuldade, graças a Deus que a gente tinha vizinhos bons, né? Isso era o bom da nossa infância, porque tinha uma senhora todo mundo se cuidava. Tinha uma senhora que morava perto da nossa casa, falecida Dona Maria, esposa do seu Gino Godre. Então eles
moravam juntos e a gente ali pertinho, então a minha mãe saía para trabalhar cedo, meu pai também cuidando da vaca e de coisa. Então 8 horas da manhã, 9 horas ela vinha lá em casa, botava o café na mesa pra gente, a gente era tudo piazote, né? Sim. Tudo mascadinha. Então ela cuidava, então havia essa, né, essa possibilidade. Né? Não digo que hoje as pessoas não fariam o mesmo, mas não existe mais essa possibilidade porque cada um tem os seus compromissos. Exato. Como é que foi o relacionamento com teu pai? Tranquilo, muito bom. O pai sempre foi um... O pai era um... O pai ainda é, né? Porque ele ainda está vivo, graças a Deus. A minha mãe já faz 2 anos que partiu. Como é o nome dele, Renato? Henrique Nicoletti. Senhor Henrique, beijo pro senhor. Ele é um italianão daquele meio chucro, sabe? Agora, depois que ficou vovô, aí eles amolecem, né? A idade, na verdade, o aproximar da velhice transforma o ser humano, né? Aí, então ele ficou um pouco mais tranquilo, mas na nossa infância, e também eu acho que não podia ser diferente, tá? Porque era da geração. A gente era em 4, depois em 72 nasceu a minha irmã, em 78, 79 nasceu meu irmão caçula, mas tu imagina, cara, como é que vai controlar isso? Trabalha à noite, trabalha durante o dia, dorme pouco, né? Então... o meu pai não tinha erros, andava conforme ele dizia, tudo bem, aprontava alguma coisa, aí era assim. Tá? Tu comentou que o teu pai ficou com o coração um pouco mais, depois que chegou os netos, e tem também agora, exclusivo aqui no Valor Entrevista, você acaba de se tornar avô também. Né, exatamente. Coisa de 1 hora atrás, mais ou menos. Olha aí, nós estamos gravando numa tarde de segunda-feira, então meus parabéns, Renato. Obrigado, meu filho João Henrique acabou de ficar papai e nasceu. Outra fase, né? Aí a gente, só com a notícia a gente já fica um pouco mais, parece que está amolecendo um pouco mais, tem que cuidar um pouco com isso, né? Então, você tem quantos filhos? Eu e a Aline temos 3, né? Tem o João Henrique, que tem... É o mais velho. O mais velho, 23, agora... 23? Vai para 23 agora, vai para 23, 22 e meio, vai para 23. Tem a Sofia, que tem 16, não, tem 17, vai para 18. Tu não vai errar a idade dos filhos, né? Em setembro. E a Maria Luísa, que é a caçula, que tem 12, vai para 13, né? Nós tivemos lá em casa um intervalo muito aproximado de 5 anos de cada filho. Né? Sim. As características dos teus filhos te lembram quem? Você ou a esposa? Pergunta boa, hein, Renato? A Sofia, que é a caçula, lembra eu, né? Assim, tanto que ela estudou sempre aqui em Gaspar e agora ela está estudando lá em Curitiba, morando com a tia lá, porque ela quer estudar lá. Ela não está em Gaspar? Não, ela quer fazer Federal do Paraná e quer se dedicar, então a gente está investindo nela lá, né? Até porque ela tinha um projeto de participar do intercâmbio do Rotary, né? Sim. E aí ela fez todo o processo e aí em 2020, que era para ela ter participado do intercâmbio, veio a pandemia, né? Então a gente, digamos assim, ela perdeu o passo por causa dessa pandemia do projeto. E ela queria sair, então a gente conversou e ela acabou então tendo essa opção. Eu tenho uma cunhada que mora em Curitiba, e aí então ela mora lá e está estudando lá. E a Maria Luísa está com a gente, então vê como é que é a vida. A gente tinha até 1 ano atrás 3 pessoas em casa com a gente, e hoje a gente só tem a caçula. Mudou tudo. Chegou a época que eu tinha um sobrinho meu que mora na Itália, a mãe dele mora na Itália, que ele veio para cá, estava ele lá em casa junto, então nós já tínhamos ido para 4, e aí tem uma intercambista, né? Então a gente tinha lá em casa 7 pessoas. Olha só. Né? No total, era um movimento grande, e hoje a casa praticamente está vazia, só tem. A tua esposa está fazendo o quê? Ela trabalha com o quê? A minha esposa é policial civil. Policial civil? Aline Serafim. Olha só. Já está 23 anos na carreira já. Que maravilha, rapaz. E você seguiu, a gente vai falar da parte do direito logo no segundo bloco, mas eu quero extrair também, tem uma coisa da formação do Renato que eu acho legal a gente comentar,
Porque você formou em administração também, né, cara? Também. Porque muitos podem te conhecer mais na questão do direito, porque já são 25 anos praticamente nesse segmento, mas você também é formado em administração. Eu tenho, na verdade, formação superior em administração de empresas, né, que foi a primeira faculdade que eu fiz. Mas antes disso, o segundo grau também eu fiz um curso técnico. Então, né? Escola Agrícola? Escola Agrícola de Camboriú. Ali foi um divisor de águas, né? Ali realmente a gente saiu aqui digamos assim, da adolescência, né? 8ª série, 14, 15 anos, morando em cidade, né? Eu tinha muito contato com o trabalho de agricultura por causa dos meus parentes do Gasparinho, né? Uhum. A gente sempre ia lá, passar férias e tal, só que não era aquele compromisso, porque era férias e tal. E aí, então, eu tinha um tio que morava em Itajaí, e ele, tio Osnildo, era casado com uma irmã da minha mãe, e ele chegou para mim, final do ano, para mim e para meu primo que morava em Blumenau: olha, o que vocês estão fazendo no segundo grau? Eu disse: olha, eu vou fazer o segundo grau. Olha, vocês querem uma escola boa, vocês vão estudar lá em Camboriú, no Colégio Agrícola. Uhum. E aí aquilo me ficou lá, né, cara? Eu disse: pô, será? Cara, tá. E de fato, e lá para entrar a gente tem que fazer um teste de seleção. Sim. Né? Fizemos em dezembro, eram 360 candidatos para 60 vagas, né? E eu e meu primo passamos, e aí a gente foi para lá. Uhum. E fevereiro de 84 foi. Fevereiro de 84 a gente entrou lá. Chegamos lá, quarto com 15, 20 beliches. Os armários lá, um quadradinho de 35, 40 por 80 de altura. Aqui é teu armário, aqui tu bota a tua roupa, teu calçado, teu material, tu te vira aqui dentro. Olha só. Tinha que levar todo o enxoval de casa, roupa de cama, tudo, né? Uhum. Tudo com número para poder identificar na lavanderia. E assim foi. Uhum. E trote violento, assim, né? Trote... Na época não tinha esse negócio de bullying, de trote, não. Primeira noite... O bicho pegou. E aí, uma semana de adaptação, né? Que era adaptou bem? Adaptação, o que era? Vai lá na ferramentaria, pega uma enxada e vamos carpir a entrada do colégio. 700 metros no macadame, mês de fevereiro, sol, pá. Ali é para ver se desiste, se tem jeito para coisa mesmo. Aí chegou sexta-feira, a gente liberado. Sexta-feira à tarde, só vou para casa, na primeira semana. Mochila com a roupa suja, vim para casa. E eu decidido a dizer: olha, quer saber? Não volto mais. Não, eu disse: cara, não volto mais. Aí cheguei em Gaspar, à noite, sexta-noite, pai e a mãe numa alegria danada, né? Minha filha, Puta, não dá pra dizer não, né, cara? Como é que tá? Foi bom? Foi muito bom, mãe, legal. Tá gostando? Tô gostando. Não, fulano perguntou de ti, teu amigo não sei o quê, a tia não sei o quê, o tio não sei o quê. Cara, que legal, que sério, que bom que tu tá lá. Rapaz, aquilo ali, eu disse: cara... Te deu um ânimo. Eu cheguei em casa... Aí acordei sábado de manhã, sábado eu comecei a pensar, sábado à noite eu fui na missa, encontrei mais uns amigos da época de ginásio, né, do primeiro grau. Como é que tá? Tá legal. Aí eu pensei comigo: não, comecei, eu vou terminar. E aí... Você nunca foi de começar e parar, né? Não, aí eu disse: não, agora que eu comecei eu vou arrancar. Uhum. Porque isso para mim seria, além de ser uma coisa ruim, né, meus pais aí, feliz pra caramba. Todo mundo apostando. E comigo também, né? Disse: porra, comecei a coisa, agora vou correr, né? Sim. E aí, cara, graças a Deus. Sem contar processo seletivo, né? Mais de 360 pessoas, você foi aprovado. E aí foi uma experiência muito legal, né? Porque a gente lá estudava num período e trabalhava no outro, né? E não tinha, né? Reprovou, tchau, vai embora. Tá? Tu tinhas que ter um comportamento disciplinar muito bom para eles reavaliarem a tua situação e dar uma chance de repetir o semestre. Sim. E não era repetir as matérias que tu não passou, era repetir todo o semestre. Sim. Mas isso dependia muito do teu comportamento. O que tu aprendeu dessa época lá na escola agrícola que você usa até hoje? Que eu sei que tu gosta de meter a mão na massa. Disciplina, né? Disciplina, fazer as coisas e principalmente focar, né? Sim. Tu tens que manter o teu foco, a tua linha e digamos assim,
não correr no primeiro obstáculo, né? Não Persistência. ter persistência, porque não pode, veio a primeira pedra e tu já vai parar, dribla, pula, faz alguma coisa, e tem que ser criativo muitas vezes para achar uma saída, uma solução, né? Sim. Se resignar ante certas situações que tu não tens como resolver. Exatamente. É assim, está acabado, e não tem outro jeito. Se não está na minha possibilidade de modificação, se não está no meu alcance de eu modificar isso, como é que eu vou, o que é que eu vou fazer? Né? Não tenho o que fazer. Né? Então... Aí até os 19 anos você trabalhou em mercado, é isso, né? Aí eu formei no colégio agrícola, fui trabalhar como orientador agrícola da Souza Cruz. Aí eu saí porque eu queria continuar os estudos, trabalhava no interior de Santa Catarina, ali na região de Anitápolis, Angelina, né? E aí eu saí para fazer vestibular de administração, passei, 6 meses depois de ter terminado o segundo grau, e aí eu pedi demissão da Souza Cruz, e aí fiquei um período sem trabalhar. E final de 87, então a Souza Cruz me readmitiu para trabalhar internamente lá no processamento do tabaco. Né? E aí eu fiquei lá até 91. 91 eu saí da Souza Cruz, fiquei daí então mais 6, 7 meses sem trabalhar. Trabalhei desse período então para me manter como ajudante lá no mercado do meu tio, que já é falecido hoje, o Cláudio Testoni, da minha tia Nelita. Trabalhamos lá, acho que foi de setembro até março de 92. Aí, março de 92, então eu fui trabalhar na Sênior. Na Sênior, aproveitar e mandar um abraço para o Jorge. Jorge José Sensi. Então, já esteve conosco, grande empresário blumenauense. E foi ele que fez a tua entrevista. Sim, o Jorge que me demitiu. O Jorge, eu lembro muito bem da nossa conversa, né? O que ele te perguntou? Ele perguntou... Entende de alguma coisa? Qual era a minha formação? Eu disse, a minha formação é administração e tal. E eu disse, nós precisamos aqui para a área administrativa, faz tudo. Quebra um computador, tem que chamar o técnico, emitir nota, despachar pedido. Porra, num período que não se falava nada de informática. Não, a Sênior era uma empresa pioneira também na época, né, cara? Então... E aí ele perguntou, qual é a tua pretensão salarial? Eu disse, a pretensão salarial que eu tenho é aquela que o senhor vai me pagar. Essa é a pretensão. Não queria... Naquele momento a gente não está preocupado com quanto que vai ganhar, a gente quer trabalhar. Né? Ter a possibilidade de trabalhar, de mostrar o que sabe, o que pode fazer. E é óbvio, né? Eu sempre digo, o teu esforço é que faz a tua carreira, muito mais do que a empresa vai te oferecer, né? E aí, então, comecei lá em 92. Foi admitido, ficou lá 5 anos. Fiquei até 97 lá, 5 anos e meio, mais ou menos deu. Aí em setembro de 97 eu saí para começar a advogar. Quando eu entrei na Sênior em 92, eu fui o 11º funcionário, né? A gente chamava número de ficha número 11. E eu saí de lá em 97, estava com 100 e alguma coisa já, né? Hoje está com 1.500, 1.600. Uma grande potência. E o engraçado, e é legal a gente comentar sobre isso, sobre a Sênior, porque da mesma forma como o Blumenau se tornou um polo do segmento, a Sênior veio crescendo junto. Veio puxando esse segmento. A Sênior é um dos pilares dessa situação de Blumenau hoje na área de informática, né? Tem orgulho de ter trabalhado lá? Tem orgulho de ter trabalhado lá? Eu tenho muito orgulho. E eu sinto falta daquele período das amizades aí que a gente tinha, né? Do clima, porque era uma época que, como tinha poucos funcionários, a gente tinha era mais próximo, né? Era muito mais próximo, a gente tinha um problema, falava direto com os donos, né? Era um grupo do WhatsApp na prática. Exatamente. Então era com os diretores, né? Que não era o Guido, o Nésio e o Jorge, né? E era do dia a dia, né? Fazia-se gincanas entre os funcionários. Hoje, claro, o tamanho que a empresa é impossível fazer isso, né? Então essa relação humana no trabalho, que era uma coisa muito forte que a gente tinha lá. Tu imaginava que a Sênior ia se tornar a grande potência? Sim. Tu via isso?
neles, nos sócios. Eu via, principalmente na pessoa do Jorge, do Guilherme e do Nésio, né? Esse foco, né? Essa intenção de ocupar o espaço que, na verdade, existia, mas também tinha que ser criado, né? Não é uma coisa tão simples assim, né? Porque é como se muita gente pensa, olha, hoje a empresa do jeito que ela é, acha que ela é aquilo tudo e veio do zero, cresceu grande. Na verdade, não, né? Realmente, naquele período que eu trabalhei lá, a gente tinha muitos momentos assim, de dificuldade. Né? Eu que trabalhava na área financeira, às vezes de escolher o que pagar, o que não pagar, priorizar aqui, negociar ali. Por quê? Porque a gente não tinha, né, esse faturamento que a empresa tem hoje. Sim. Né? Então, mas isso tudo também traz muito aprendizado. Claro. Entendeu? Porque é muito fácil trabalhar numa empresa que tem tranquilidade a programar pagamento de Já começou contas. grande, né? Programar o pagamento das contas, vai lá, programa, papel, tal dia vai ter o dinheiro e tal. O difícil é tu trabalhar numa empresa que todo dia tu tem que chegar de manhã cedo, olhar quanto é que tem saldo na conta do banco. Fazer acontecer. E ver o que tu pode pagar naquele dia. Né? Então isso tudo também traz experiência, não só para a tua vida profissional, mas principalmente para a tua vida pessoal. Sim. Né? Ô Renato, com essa experiência toda que você tem, você não pensa em dar aula? Ou já deu aula? Já esteve em sala de aula? Olha, pensar em dar aula eu já dei, mas assim, eu nunca fui dizer assim, eu vou... Não é a tua pegada? Eu até gosto muito de falar, né? Eu cheguei na OAB, que quando eu fui presidente, a gente tinha um programa chamado OAB Vai à Escola, e aí então a gente fazia palestras para os alunos do último ano do segundo grau, né? Sim. Sobre algumas questões de direito, né? Direito do trabalho, direito constitucional, direito civil e direito penal. Acho que eram essas 4 matérias, assim. Algumas noções assim para essa turma que está saindo para o mercado de trabalho, né? Sim. Então, não cheguei assim, eu vou procurar um colégio, uma faculdade, nunca cheguei nesse ponto, mas sempre é bom, né? Transmitir conhecimento. Transmitir, né? Experiência também é bom transmitir, né? Ô Renato, depois de tanto tempo de experiência e também do teu convívio com a comunidade aqui em Gaspar, porque a gente sabe que você é bem envolvido, muitas amizades, muitas parcerias, cara? Sim, bastante. Graças a Deus a gente... onde que circula tem sempre um conhecido, né? Sempre tem um conhecido, sempre tem... Nós estávamos no aniversário do Vanderlei, né, do Bergamo, agora 2 semanas atrás, né, lotado de gente ali. 50 anos, parabéns, Vanderlei, mas muita saúde. Isso. Então, acaba que pelo próprio trabalho, né? E às vezes o teu envolvimento em algumas ações, tu vai criando, ampliando o teu leque, né? De amizades, né? Vai... Esse network é importante hoje para a tua profissão? Ele é importante, sim, né? Mas assim, um network só, por si só, se tu não tiver parte da coisa. Se tu não tiver o conteúdo, também não... Lógico. Né? Não se traduz. Não agrega. Né? Então tu é amigo, tu tem um relacionamento, mas na hora do trabalho, na hora de te chamar para fazer algo em parceria, tu tens que também, né? Sim. Demonstrar que tem capacidade para tal, porque também ninguém vai bem trabalhar contigo sem ter o retorno. Pessoal, a gente vai para o segundo bloco do nosso papo aqui com o Renato Nicoletti, e aí eu quero abordar no segundo bloco a profissão que você ama, que é ser advogado, e tem uma especialidade que está na vanguarda dele hoje, que é trabalhar com... Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados, eu quero que ele esclareça sobre isso e conte também como foi esses quase 25 anos de história que ele tem com o direito aqui na região do Vale Europeu. Para você que está aí do outro lado, meu muito obrigado, deixa um like, faz um comentário, já voltamos.
Voltando o papo aqui no estúdio com o Renato Nicoletti, advogado. Agora a gente vai falar sobre essa paixão que você tem aí, cara. 25 anos quase advogando. Por que tu escolheu esse curso, essa profissão? Como eu falei já, eu tinha formação em administração, né? E aí, eu fiz o curso de Direito, pensando até, assim, no primeiro momento, agregar já a minha formação de administração no trabalho que eu estava. E aí, terminei em 96 o curso de Direito, trabalhando na empresa lá na Sênior. E a nossa turma de Direito da FURB foi a primeira turma que fez a prova da OAB nos moldes que é hoje, né? Uhum. Porque até então existia uma prova, algo mais simples, que era no próprio estágio da universidade. Então era uma coisa mais tranquila. Praticamente quem terminava o curso de Direito já conseguia se inscrever na OAB. E a nossa turma não foi assim. Mudaram as regras e já vocês... entrou no novo exame da ordem, né? A lei, o Estatuto da OAB tinha sido aprovado em 94 e 2 anos após, que foi já em 96, já teria que se iniciar o exame da ordem, né? Que era uma prova técnica para você demonstrar capacidade de atuar como advogado. Sim. Né? E aí então a nossa turma foi a primeira da FURB e, claro, do estado e do país inteiro. Te saiu bem? E fomos fazer a prova. Eu, como não estava na prática jurídica no dia a dia, né, não trabalhava em escritório de advocacia, eu trabalhava numa empresa, numa área totalmente diferente, eu disse, vou fazer porque, como eu falei para ti, já que eu comecei, tem que terminar. Sim. E fui fazer a prova. Foram 2 etapas lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Numa semana era uma prova de múltipla escolha com as questões de toda a área do direito, e na segunda semana então era uma prova mais prática. Sim. Redação, uma petição inicial, uma defesa, algo já dentro de uma área do direito. Passei na primeira etapa e na segunda etapa nós fomos fazer, e aí então era uma prova de direito civil, matéria que eu tinha optado, né? E aí então eu passei, né? Passei e aí começa aí veio o resultado, né? Aí veio o resultado. Veja só, daquela turma de 25 da FURB passaram 3 pessoas. Nossa, na primeira cara. prova. Eu e mais 2 meninas, uma de Blumenau e outra que eu lembro bem era de Jaraguá do Sul. Aí eu digo, caralho, bicho, caraca, e agora? Responsabilidade, né, cara? Disse, porra, eu não estou trabalhando na área, tinha amigos que já trabalhavam em escritório e tal. Aí ficou aquilo ali. Continuei trabalhando, em abril, o Dr. Sérgio Silva, que era presidente da OAB de Gaspar aqui da subseção, me ligou, disse, olha, tem a sua carteirinha de advogado para entregar aqui. Olha aí. Né? Aí eu fui lá, não conhecia ele pessoalmente, nada, ele me entregou a carteirinha e fiquei com aquilo lá guardado, pagando a anuidade da OAB, mas aí começou a dar um cutucãozinho, sabe? Cara... Para ir mais a fundo. Eu passei nesse negócio, cara, tanta gente que trabalha com isso não passou, e aí fui, uma semente que germinou e foi crescendo. Tu foi no primeiro momento, tu foi para que área do direito? Não, aí foi peitaço, né? Aí, foi abraçar tudo que aparecia, pegar a experiência, né? Aí então eu saí, então chegou em setembro de 97, eu digo, agora não tem jeito, agora eu vou, chegou o momento que aí eu conversei com o Júnior Ostins, ele ainda era estudante de Direito, e aí nós abrimos... O Júnior hoje o vereador. E aí ele estava ainda fazendo faculdade e veio conversar comigo, conversamos e resolvemos montar o escritório. Tu vê, ele era só estudante, eu já era advogado e fizemos uma parceria de meio a meio. Né? Ele disse, não importa se tu ainda não advoga. E aí então em setembro de 97 a gente começou com o escritório, onde era ali, hoje tem uma lanchonete, ao lado te contei, né? Tinha 2 salas em cima, uma sala em cima. E aí foi uma parceria com o nosso saudoso já Paca, né? Que ele então tinha aquela... Ainda é difícil, né, Renato? E infelizmente partiu assim de uma forma inesperada, mas a gente tem que aceitar.
E aí então conversamos com ele, ele tinha aquela sala vaga lá e disse, eu tenho uns contratos aí de imóveis aí, de loteamento que às vezes tem que chamar alguém para acertar, fazer alguma coisa e tal, vocês fazem isso para mim e se instalam lá. E aí a gente foi para lá, né? Fizemos uma parceria com ele. E de fato eu fiquei então trabalhando ali naquela sala, na parte de cima. Nós ficamos juntos, eu e o Júnior, então de 97 a 2002. Em 2002 o Júnior optou por trabalhar novamente numa empresa, né? Aí ele foi trabalhar lá no Grupo Zone, né? Aí eu continuei sozinho, aí 2002, 2003 para frente. E fiquei naquelas salas ali do PAC até... Depois de um tempo eu desci na parte térrea, fiz uma reforma lá. E chegou, acho que foi 2009... 2008 para 2009, não tenho minha certeza, o PAC negociou aquele imóvel com um rapaz ali que te contei, o Valmor, né? Aí eu saí daí e vim aqui para o Cartório Santos, no segundo andar ali no Cartório Santos, né? Sim. Aí fiquei ali, na verdade era o terceiro andar, porque tem o cartório, o Dr. Olavo Pereira, e aí então deu mais uma outra virada na vida que em 2012, 2013, então eu me mudei por Atitude lá para onde eu estou hoje, né? Sim. Aí agora lá é endereço final, lá no... Nós temos muito estudantes assistindo, inclusive estudantes de Direito, então eu queria que você deixasse uma dica, sobretudo desse período inicial, porque muitas pessoas iniciam as coisas e param pelas dificuldades. Então, para quem está assistindo a gente que é do teu segmento, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou no início? No meu caso, a principal dificuldade foi a falta da prática diária, né? Como eu te falei, eu trabalhava numa empresa e fiz a prova da ordem e passei, e evidentemente que eu não tinha aquela vivência diária de fórum, né, e de falar com um, falar com outro, rede de relacionamento, juiz, ninguém me conhecia. Sim. Né? Diferente de você ser estagiário do escritório, que você vai no fórum todo dia. Exato. Né, e de repente, de um dia para o outro, aparece lá um advogado, Renato Nicoletti, lá, falar com o escrivão do cartório, falar com o juiz ou com o promotor. Né? Essa é uma dificuldade que eu tive, né, dessa prática do dia a dia, né? E claro, a própria prática jurídica em si, né, do processo, agora sim, que faz. Sim. Aí o que tem que fazer? Tem que estudar. Né? Exato. Tem que estudar, né? Observar muito. Eu, quando comecei, por exemplo, fazer uma audiência trabalhista, que é uma coisa diferente da área civil, né? Chega lá, audiências, não tem muito... E o que eu fazia no começo? Eu tinha uma audiência trabalhista, eu ia 1 ou 2 horas antes, sentava na sala de audiência e ficava observando, né? Sim. O que fazia o advogado, o que fazia o outro, o que o juiz perguntava, como é que o juiz ia, olha só. Qual era a tendência do juiz. Habituando-se. Se habituando naquele ambiente, né? Aí o juiz já olha para ti, já vê que tu é advogado, quando tu senta lá ele já que sabe que tu estás aí como advogado. Então, eu fazia isso, né? Eu acho que a observação é uma coisa muito importante. Sim, né? Sim. Eu, quando estudava, por exemplo, gostava de sentar na última fila. Sim. Lá atrás, porque eu queria ter a visão de tudo, da sala, entende? Movimento inteiro. Até porque a gente tem 2 olhos e 2 orelhas. Exatamente. Né? Então, e uma boca, entende? Então significa Vamos ouvir a tal da escutativa. Escutativa, visão ativa, né? Observar movimento. Então, eu fazia muito isso, né? De primeiro me enturmar e me ambientar com aquela novidade. E aí vai, né? Essas regras aí servem para hoje, inclusive. Serve. Ainda mais que hoje é um mercado muito mais competitivo. Nossa! Né? Hoje, é assim, na nossa época, eu recém tinha saído daquela transição da máquina de escrever para um computador. Pois é. Eu fiz curso de datilografia. Eu também fiz. Então, eu fiz, veja só, em 92, inclusive... Nossa, como mudou tudo, né? Em 92, quando eu terminei a administração, eu fiz um concurso para o TRT, para o Tribunal Regional do Trabalho, para técnico do Tribunal Regional do Trabalho. Porque eu era formado em administração e podia fazer administração e direito. Sim. Rapaz, tinha 12 vagas no estado, eu fiquei em 13º, cara, e não me chamaram. Nossa! E eu devo ter patinado na datilografia, veja só. E aí eu pensei, cara, já tinha feito aquele concurso lá, né?
Tudo bem que eu não passei, na época foi ruim, eu acho que hoje foi bom também, porque a gente não ficou, né? Tudo no seu tempo. Naquela não estagnação, mas naquela estabilidade do seguro. Que nos engana. Do emprego, né? Não sei se eu teria ficado também, mas enfim. Então, como eu estava te falando, a gente tem que se aprimorar, procurar entender a prática, porque o direito, a matéria, a jurisprudência, hoje está tudo na tua mão. Uhum. Tu vai lá e procura, está tudo na palma da mão, na verdade. Na palma da mão. Na nossa época, a gente tem que pegar os biblioteca. E assinava, a gente, no começo eu assinava revistas de jurisprudência. Sim. Aí no começo vinha em disquetes, né? Para tu ler o disquete, porque não tinha internet como tem hoje, né? Tu acha que hoje está mais fácil? Para trabalhar nessa prática está mais fácil, mas para advogar não. Né? Porque qual é essa diferença? Eu vejo assim, hoje há um distanciamento muito grande dos, digamos, das partes envolvidas no processo. Uhum. Né? Há um distanciamento do juiz com o advogado, com o promotor. Entendi. Quando eu comecei a advogar, a gente fazia campeonatos aqui em Gaspar de futebol, e encerramento de final de ano com o Ministério Público e com o funcionário do Fórum, OAB, tudo junto. Olha aí. Entendeu? Antes de ser presidente da OAB, e até quando eu fui presidente da OAB, a última festa que eu lembro que a gente fez em União foi o Dr. Sérgio Aragão, era diretor do Fórum aqui de Gaspar, que hoje está em Blumenau, e isso foi em 2009, e havia essa união. Tu ia no fórum, tu falava com o juiz, com o promotor, com facilidade, tu encontrava as pessoas. E hoje o processo está virtual. Sim. Certo? Está tudo aqui na palma. Perdeu a humanidade. Perdeu a humanidade. Tu não encontra mais as pessoas. É raro tu ter uma audiência presencial. Uhum. Entendeu? Os juízes também, de certa maneira, estão pressionados por produção, por resposta. Exato. E aí eu vejo que há muitas vezes que os despachos, as decisões, elas estão muito estandarizadas, muito padronizadas. Uhum. O famoso copia e cola, sabe? Tu conhece a doutora Quitéria de Blumenau? Conheço. Doutora Quitéria, em entrevista com ela, eu fiz essa pergunta, né? Qual é o diferencial do advogado de hoje? Vou aproveitar e fazer essa pergunta para o senhor também. E ela falou que em um dado momento, ela é juíza, ela precisou pedir do advogado para fazer a defesa ali, no momento ali. E ele pediu, vistas, né? Ele pediu para fazer... para fazer escrito, mas ele já estava de frente da juíza. Ela falou. Então tem essa questão também de o advogado estar pronto para aquilo. Né? Isso, assim, para quem está começando é um calvário, tá? Uhum. Tá numa audiência, às vezes tu nem sabe o que está acontecendo. Pois é. Dependendo do teu tempo de atuação, já da tua caminhada, realmente dá uma puxada aí, porque às vezes a pessoa não vai preparada para isso, né? Às vezes não faz nem parte do rito, do processo, né? Mas acontece, né? No juizado especial, principalmente, que tem uma linha de informalidade maior, né? Pelo menos a lei assim prevê, prioriza a oralidade, né? Sim. A conversa, é normal isso acontecer, né? A gente, claro, muitas vezes não fazer a defesa, mas, por exemplo, vai para uma audiência, a parte contrária apresenta a defesa e você já tem que se manifestar aí, né? Contra-argumentar? Já tem que se manifestar aí. Então, mas assim, hoje, como eu te falei, acaba que o juiz dá uns 5 dias de prazo, né, para fazer depois e juntar depois. E assim por diante, né? Qual foi o processo que você teve em mãos que você disse assim, nossa, esse daí é pegado, assim? Porque deve ter de tudo, né? Você tá falando em... Não só na questão financeira, né? Mas assim, da dificuldade mesmo de você defender o processo. Assim, são várias as situações, né? Tu foi criminal? Algumas vezes eu fui criminal. Foi criminal? Não, mas não é a minha praia, né? Mas como eu te falei, no início, a gente dá aquele peitaço, né? E aí, uma dica também que vale, de ouro, para quem vai começar a advogar agora, formou, eu vou começar a advogar. Um bom aprendizado é fazer a defensoria dativa, sabe? A defensoria dativa é um bom aprendizado.
Porque aí você vai trabalhar com digamos assim, o direito criminal, o direito de família, o direito, né, pensão alimentícia e tal. Sim. E aí você consegue pegar uma boa cancha e aprender, né? Que o processo, seja ele defensoria dativa ou seja contrato particular, a tua atuação tem que ser a mesma, né? Sim. Então, tu usa para aplicar no outro. Mas assim, um processo que me deu assim muita satisfação e que veio assim para mim, caiu no meu colo lá em 2000, é que uma empresa de Gaspar que faliu, e então, na época, o Dr. Bride me nomeou como síndico da massa falida, né? Então. E aí, então, eu comecei aquele processo lá e não tinha patrimônio mais nenhum, em torno de 40 funcionários sem receber seus direitos e tal. E tinha um imóvel envolvido, mas o imóvel não estava no nome da massa falida, estava no nome de uma outra empresa ainda. E aí eu comecei a analisar o processo e vi que daria para buscar aquele imóvel, né? Uhum. E aí a gente, na época, manejou as ações em 2000. E agora, então, 2019, agora 2020, finalmente conseguimos levar o imóvel a leilão. Né? Veja, isso são quase 20 anos. Pois é, né? E pagamos 100% dos credores trabalhistas. Olha aí. Teve gente que não esperava, né? Nem acreditava, mano. Não, porque quando dá uma falência, né? Já era. Dificilmente o funcionário recebe 100% do que ele tem de direito. Sim. Né? É difícil. Mas essa morosidade, ela é natural? A gente tem tanta dificuldade no Brasil, né? Ela é natural e não, né? Porque se você for pelos ritos do processo, ela teria que ser mais rápida, né? Ela é morosa porque, assim, envolve aí a própria questão de prazos e o trabalho dos juízes, né? Uhum. Não só digo aqui de primeiro grau, mas o processo vai para Florianópolis, depois vai para o STJ, vai para o STF, ele realmente ele emperra, né? Sim. Porque o volume de trabalho e tudo mais. Mas às vezes também essa morosidade ela serve para pacificar as partes, entendeu? Uhum. Coração abranda, né? Porque o tempo vai passando. Porque na verdade o objetivo principal no fim da justiça é a pacificação da sociedade, né? Não é te dar o teu direito, mas continuar aquele atrito com a parte contrária. O ideal seria a pacificação. Então, qual é a melhor forma de pacificar? É o acordo. Sim. Então, a demora de um processo, às vezes, né? A pessoa tem tempo para repensar. Repensar e amanhã, peraí, já passou 5 anos e não resolveu, né? Então, o devedor pensar que a minha dívida vai crescer muito porque vai corrigir e tal. O credor, vai passar um ano e eu não estou usando, né? Eu não vou ter acesso a isso. Então, cede daqui, cede dali, então a demora ajuda para isso. Sim. E quando faz o acordo, né? Mas então, esse processo dessa massa falida aí foi algo... Te orgulha? Me orgulha muito porque ninguém até então tinha observado que podíamos buscar aquele bem imóvel, né? Que estava no nome de uma outra empresa. E eu entrei com as ações e tal, e fomos brigando e lutando, e rapaz, teve funcionário que recebeu 70, 80 mil reais, assim, né? Uhum. De verba trabalhista, que era de crédito dele. Ninguém esperava isso, então foi um negócio muito, muito bom, que deu o prazer de estar na profissão, sabe? Exatamente. Foi legal. Tu tem orgulho da tua profissão, Renato? Tenho, muito orgulho, claro. Eu não posso pensar diferente, né? Uhum. Tudo que eu tenho, né, em termos, digamos assim, financeiros, né? Não é muita coisa, mas enfim, tudo que eu conquistei veio através dela, né? Uhum. E meu próprio relacionamento, né? Sim. Veio através. Hoje, para quem está fazendo direito, ou para quem pretende fazer direito, você aconselha? Aconselho. Apesar de ter mudado tanto. Eu acho que o direito é uma faculdade geral, tá? Uhum. Ainda que você não esteja certo do que vai fazer, mas o direito é uma faculdade que primeiro, te faz, como pessoa, entender como é que funciona isso e quais são até os teus direitos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero viver de concurso, eu vou fazer concurso público. Sim.
Tirando as áreas possibilidade, né? as áreas técnicas, né, voltadas, por exemplo, à saúde, né, à engenharia. Agora, as demais, de uma forma geral, né, todas admitem o direito. Né? Então, se você faz direito, você pode ser promotor de justiça, você pode ser policial civil, pode ser delegado de polícia, pode ser juiz de direito, né, pode ser um funcionário do Tribunal de Justiça, pode ser um funcionário da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho. O leque é enorme. O leque é enorme, né? As autarquias, as empresas públicas, de uma forma geral, né, são assim, uma infinidade de opções que, se você quer por esse lado, né? Vai fazer uma engenharia que é o teu perfil, tudo bem, tu quer fazer um concurso para engenheiro, mas a vaga vai ser mais restrita, vamos pensar assim, né? Mas voltando mesmo para a área do direito em si, tem muitas opções, sim, né? Tem sim. muitas. E o bom é se poder atender a pessoa e dar um retorno para ela, né? Sim. Então, a área criminal é uma área muito sensível, né? Principalmente quando envolve alguém que não tem o perfil do crime. Sim. Né? Porque todos nós aqui, que somos pessoas de bem, que não fazemos do crime a nossa profissão, podemos um dia estar numa situação dessa, né? Podemos, por exemplo, cometer um homicídio. Sim. Uma briga, uma situação qualquer, uma defesa. Situações sensíveis. Um rompante que a pessoa tenha, acaba cometendo um crime dessa natureza, né? Então, para essas pessoas, o direito criminal é sensível, porque elas estão aí por uma circunstância que não queriam estar. Sim. Diferente de alguém que já disse, mais uma condena, mais uma prisão, isso aí não muda nada, né? Então, tu tens que ter um pouco mais de frieza. Se tu te envolve muito, é bom não trabalhar nisso. Exato. Se isso te afeta. Se o psicológico não for fortalecido, pode ser um empecilho para a profissão. A advocacia tem esse detalhe, né? Você tem que ter assim, a noção exata de não se envolver diretamente no problema. Né? É igual o médico que vai cuidar de um parente. Sim. É difícil você ver um médico que opera casos raros de emergência que não tem outra solução. Exato. Né? Mas se for algo que tu vai preparar, tu vai organizar, o pai não opera o filho. Né? Um irmão, um pai, uma mãe. Então, e no direito também tem isso. Tu tens que saber separar, porque senão o teu envolvimento acaba, às vezes, até prejudicando o teu trabalho. Né? Sim. A gente vai agora para a nossa última pergunta. Estamos conversando com o Dr. Renato Nicoletti e agora o papo é sobre essa vanguarda aí que o senhor traz. Pois isso não pode passar. Não pode passar, porque eu quero saber como é que funciona a Lei de Proteção de Dados, é isso? A famosa LGPD, Sim. Lei Geral de Proteção de Dados. O Brasil, então, já está em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a partir de 2020, e basicamente ela regula o uso e o tratamento de dados pelas empresas, né? Sim. Por pessoas jurídicas, no sentido de que os dados pessoais hoje são um ativo da empresa e, como tal, a empresa tem que tratar de forma a respeitar os direitos dos titulares, que somos nós, pessoas físicas, né? Então, essa lei veio para regulamentar esse processo, né? A coleta, o tratamento, enfim. Então, a empresa tem que ter essa responsabilidade de utilizar de acordo com as suas necessidades dentro do dinamismo do seu negócio. Sim. Né? Não extrapolando essa situação. Né? Por exemplo, dá um exemplo para ti. Você vai numa construtora comprar um apartamento. Eles vão pegar lá teu nome, teu endereço, teu CPF, RG, endereço de e-mail, endereço celular, WhatsApp, Sim. tudo isso aí. Tá. Então você está dando os dados para quê? Para fazer o contrato de compra e venda do apartamento. Né? Então ela pode coletar e deve, porque ela tem que executar um contrato, mas ela não pode extrapolar além disso, né? A menos que você consinta. Sim, permite. Né? Então, era muito comum as empresas, principalmente as construtoras, pegarem os dados pessoais e aí, feito o contrato com você, ela começar a distribuir para parceiros de negócio, por exemplo, loja de imóveis, móveis sob medida. Cliente em potencial. Decoração, né?
Não, era do ramo da parceria de negócio, Sim. né? Então, decoração, iluminação, móveis, parte de cortina, sei lá, tudo que envolve numa casa, né? E aí as pessoas, então, daqui a pouco recebem um WhatsApp, um e-mail de várias empresas. Sim. Para o seu apartamento isso, aquilo, desconfortável, tal. Então, assim, você como cliente, eu passei meus dados lá e agora estou recebendo isso tudo aqui. E teve até um caso de uma empresa que foi condenada por isso. Porque ela não tinha o consentimento do titular do dado, que era o cliente, para fazer esse compartilhamento dos dados. Entendeu? Então ela teria que ter. Isso é só um exemplo. O Facebook passou por uma ação, né? Uns anos atrás sobre isso. Compartilhou os dados dos clientes. Então essa lei veio justamente por quê? Porque até antes do advento da tecnologia, desse mundo virtual, da nuvem, né? Os dados, eles eram coletados, mas eles eram guardados em arquivos de papel, fichas, tal. Lá no armário, então tem que abrir uma gaveta, abrir uma pastinha para pegar aquelas informações. E hoje está tudo... Dava um incêndio, hein, Renato? Dava um incêndio, né? Eu, na época, as grandes empresas tinham os chamados CPDs, né? Então elas faziam os backups em rolo de fita, então cada uma distribuía nos outros CPDs, porque se pegasse fogo lá no local dela, ela tinha um arquivo de reserva nas outras. Hoje não, hoje está tudo na nuvem, né? Existem mecanismos de proteção e tal, mas essa gama de informações que as empresas têm hoje vale dinheiro. Sim. Né? O próprio WhatsApp, o celular, não sei se você já percebeu, às vezes você fala de alguma coisa com alguém, sei lá, um produto, um serviço, daqui a pouco você vai abrir, ele tá tudo ali. Está te sugerindo já aquela coisa, né? Quando a gente fala aquela palavrinha que eu não posso nem falar, porque alguma coisa aqui vai responder, que é o do Google lá e tal, o tal do OK, ó, não vou falar nada, porque ele está nos ouvindo. E a todo momento o que ele está captando? Está captando dados. Exato. Os seus gostos, as suas preferências, exatamente. O que você compra, o que você não compra, né? E então essa Lei Geral de Proteção de Dados veio para isso, para ordenar a coleta e o uso e tratamento de dados. Então é uma série de regras, né? Você viu aí uma possibilidade de ter um outro ramo forte nos próximos anos. Isso vai acontecer em breve, né? Porque, por exemplo, na Europa isso já existe já desde 2018. Sim. Né? Lá a norma chama-se GPDR, que é a nossa lei brasileira, ela tem muito a ver com essa norma europeia. Então lá já existe isso, também em outros países já tem a Lei Geral de Proteção de Dados. E as grandes empresas hoje já têm essa preocupação e vão começar a exigir dos seus parceiros essa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso vai ser um efeito cascata que vem do grande para o pequeno. Exatamente. Né? Então, o seu parceiro comercial, o seu fornecedor, ele vai ter que se adequar e ele então vai exigir daquele que está... É o tal do Big Data, né? Que está chegando aí, vem fortemente. Para a gente entender o que é o Big Data, na sexta-feira, 5 da tarde, você chegou do emprego, do trabalho, e a tua pizza vai chegar às 6, porque todos os dados já estão coletados, eles sabem, inclusive a pizzaria que você costuma comprar sua pizza, sabe que você na sexta-feira vai pedir a pizza de calabresa, enfim, e vai chegar na tua casa essa pizza. Vai antecipar sua vontade. Vai antecipar sua vontade. Então, quando pensar que ele tem uma pizza, a pizza já está chegando. A pizza já está chegando, porque ele entende, né? Ele entende isso. A gente não vai muito longe. Hoje, por exemplo, essa TV que nós temos, né, Renato? Ela não foi produzida porque ela é bonitinha e é em LCD. Não, é para a gente comprar. Aí a gente olha hoje, tem um código QR Code lá. Você assina ali, joga a câmera do celular em cima, já vem um dado, já tem todo um cadastro ali e já compra. Louco isso aí. Então, essas informações que o Renato está trazendo com relação a essa lei é importantíssimo e vai fazer muito sentido nos próximos anos. Sim, isso ainda está um pouco no forno, isso tudo, porque as empresas ainda não sentiram nenhum tipo de notificação da NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Sim. É uma coisa ainda incipiente, muita gente está apostando no que isso não vai pegar, mas a lei vai pegar. Isso é favas contadas, não tem o que fazer. As empresas vão ter que se adequar, né? Rever os seus procedimentos, porque o uso de dados é importante, é necessário, mas o cuidado tem que ser cada vez maior. Né? Um vazamento, incidente de vazamento,
ou um compartilhamento não autorizado. Exato. Né? Porque parte do princípio que os meus dados são os meus direitos. Né? Exato. Eu é que defino o que eu quero. É inviolável. É inviolável. Né? Claro, a gente fala em dados, a gente fala o que vem à mente. Vem o nome, vem o endereço, vem o CPF, mas não é só disso. Né? É a sua preferência religiosa, exatamente. A sua opção sexual, a sua opção partidária. Isso exato. Tudo são dados. Fotos, né? Fotos, a sua questão de saúde, os seus dados pessoais de saúde. Isso são todos dados que têm que ser protegidos dentro de um novo contexto, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E a lei, então, o nosso trabalho é justamente levar para as empresas, né, que não somente as empresas, mas todos aqueles profissionais liberais que trabalham com o CPF, mas que têm finalidade econômica, né, por exemplo, um dentista, né, que não tem um CNPJ constituído, mas ele tem uma finalidade econômica naquele tratamento de dados, né, que é a sua profissão, ele também está nesse arcabouço da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, o nosso trabalho é justamente fazer o quê? Mostrar o que é a lei, quem são os atores, né? Quais são os principais pontos? Né? Então, quem é o controlador de dados, quem é o operador de dados, quando você é controlador, quando você é operador, como é que você trata um dado pessoal, como é que você arquiva, quanto tempo você tem que arquivar, quanto tempo você deve ter. Sim. Então, pontos nevrálgicos. Olha aí eu falando bonito. Pensa. E tem um trabalho de longo prazo, sabe? Não é uma coisa que você vai na empresa e diz, olha, em um mês a gente entrega o projeto de adequação pronto. Não, é um trabalho que demanda no mínimo, dependendo do tamanho da empresa, 6 meses. É isso. Né? Que a gente faz realmente um inventário dentro da empresa, né? Com entrevistas, Tem que ter muito cuidado, né? Porque você tem que conhecer a realidade da empresa e daí dizer, olha, aqui você está em choque, aqui você é vulnerável aqui você está vulnerável ali, né? Uma empresa hoje jamais pode pegar um currículo de um funcionário, de um candidato a uma função e jogar numa gaveta e esquecer, entendeu? Mesmo que seja em papel, né? Tudo isso tem que ter uma política interna de eu tenho aqui uma vaga de escriturário e eu vou guardar os currículos até eu preencher a vaga. Exato. Preencheu a vaga, máquina de papel, se for no papel. Para picotar. Né? Se aquilo sai da empresa e cai na mão de outros ou de terceiros. Né? Teve o exemplo de uma rede de farmácia no Rio Grande do Sul, cidade pequena, né? Sabe como é que é? Todo mundo se conhece. E chegou um senhor tarde da noite, o dia lá, e pediu uma pílula do dia seguinte para atendente. Senhor casado, tá, pá. Meu Deus, vazou isso. Atendente, né? Sabe como é que é aquela... cidade pequena. Ele comprou, foi para casa e a atendente mandou para uma amiga. Olha, você não sabe quem teve aqui, fulano de tal. Nossa. Comprou uma pílula do dia seguinte. Cara, não conte para ninguém. Ou não contar para... Isso é a pior besteira que você Olha, eu tenho um segredo para te falar, mas não fala para ninguém. Resumo da ópera. Aquilo... Cidade inteira. 2 dias. Certeza chegou na... Resultado, separou. Nossa. Né? Claro, separou. Pior do que imaginário. A rede de farmácias teve que pagar todas as despesas do processo de separação. Nossa. E mais danos morais para o casal. Por quê? Porque vazou um dado pessoal. Pois é. Uma inocência ou uma dificuldade, uma dificuldade de conter uma informação relevante na mente daquela pessoa, né, que atendeu. Mas para você ver a importância. Eu estou com um caso agora ali no escritório que... Então, era essa a pergunta. Tu já tem casos dessa lei? Nós estamos fazendo implementação no escritório de contabilidade de Gaspar e Blumenau. Mas, assim, trabalhando do outro lado. Quando há um incidente de vazamento. E a gente está tratando um caso ali no escritório de uma pessoa que teve a sua ficha médica vazada. Nossa! E aí então isso
é uma incidência grave a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque fulano está com tal câncer. Então, os dados de saúde são considerados dados sensíveis, né? Sim. Tem os dados comuns, que são os dados de identificação em geral, né? Nome, RG, CPF, e os dados sensíveis, que entre eles são os dados de saúde. Então, essa divulgação sem consentimento, sem autorização, sem qualquer base legal que tem na lei, ela é flagrantemente um incidente de vazamento grave. Claro. Né? Então, está no começo, mas isso vai gerar uma indenização contra a pessoa que vazou e principalmente contra o seu empregador. Muito sensível, né, Renato? Sei lá. Mas às vezes, mas o que eu te digo é o desconhecimento da lei. É a pessoa, qual é o direito que eu tenho enquanto a pessoa que tem acesso a essa informação, né, de levar isso para adiante. Né? Primeiro, qual é o direito, qual a necessidade, né? E o mesmo acontece com, por exemplo, os bancos. Os bancos têm uma regra muito clara disso, né? E punem até assim com demissão quem vaza algum dado de correntista, né? E agora então existe essa lei que envolve não só esses dados bancários, né? E dados financeiros e os dados em geral. Sim. Renato, poxa, obrigado, cara, pelo papo. Gostou? Gostei. A gente poderia falar. Eu já sabia que o papo aqui, pessoal, ia ser muito bacana, ia ser extenso também, porque são muitas histórias. E eu quero te agradecer, cara. Se falar de história de vida aí. Né? Nossa, aí. Gostou do papo? Tranquilo, show, muito bom. Que bom, obrigado pela tua presença. Vamos aproveitar a lente e mandar abraço aí às pessoas queridas que você gosta. Eu quero mandar um abraço aí a todos que estão nos acompanhando e ao Odirley Gavenda, que trabalha comigo lá no escritório, e principalmente a minha família, né? Que hoje nós crescemos mais um pouco, recebemos aí um neto que nasceu hoje, né? Abraço especial ao João Henrique, meu filho, e a minha nora, que estão lá no hospital agora, e também a minha esposa Aline, né? A vovó Fresca, e as minhas duas meninas, a Sofia e a Malu, que estão aí também no começo da corrida da vida, né? Da vida. Se preparando para enfrentar o que vem pela frente, né? Renato, muito obrigado, cara. Sensacional o nosso papo. Te agradeço de coração aí a generosidade de estar aqui no estúdio do Valor Entrevista. Nós estamos chegando, pessoal, a 600 vídeos produzidos, né? E nós já tínhamos, tempo atrás, entrado em contato com o Renato para que ele pudesse estar conosco, e agora a agenda deu certo e eu tenho certeza que o papo foi muito esclarecedor. Vocês conheceram um pouco mais da história do Renato Nicoletti, advogado aqui na cidade de Gaspar. Meu irmão, que Deus te abençoe. Parabéns pelo neto. Obrigado, boa, um abraço para o João, para a Duda lá, que são os papais de primeira hora. E para vocês que estão nos assistindo, muito obrigado, sucesso. Voltamos na semana que vem com mais novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Tchau, pessoal.